Olá, você também já se pegou refletindo se estava sendo muito pegajosa, muito grudenta numa relação, assim como eu? Eu sou Bruna Campelo, sou terapeuta da criança interior, hipnoterapeuta e consteladora familiar. E aqui a gente fala sobre como ter relacionamentos mais maduros, mais leves, mais saudáveis, começando, é claro, pela sua relação com você mesma. Hoje eu quero falar sobre isso com você e quero te contar quais foram as 3 mudanças principais que eu fiz na minha vida e que me ajudaram a mudar completamente as minhas relações amorosas e esse meu jeito muito grudento de ser. Lembra aquele bichinho que tinha, que a gente apertava as costinhas dele e ele grudava no dedo? Era eu mesma. Então fica nesse vídeo até o final que eu acho que essas 3 mudanças vão te ajudar a ter alguns insights por aí. Olha, para começar, eu nem acho legal a gente definir essas palavras como grudenta, pegajosa, sufocante, né? Acho que são palavras muito pejorativas e que as pessoas usam muitas vezes em péssimas situações. Mas, nesse caso aqui, eu acho que ajuda, principalmente se você se identifica com elas, né? Ajuda você a entender do que eu tô falando. Mas basicamente, para ajudar ainda mais, eu tô falando daquelas situações onde a pessoa acaba grudando, quase que literalmente, muito no outro, sem deixar espaço mesmo, né? Para o outro ter o tempo dele, as coisas dele, os espaços dele, e até para você ter o seu tempo, suas coisas e o seu espaço também, né? E muitas vezes essas situações acabam sufocando mesmo, não só o outro, mas a gente. Eu sei bem disso. O fato é que, se pudéssemos resumir em uma só palavra o que está por trás de expressões como essa, na verdade a palavra seria carente. Para e já pensa um pouquinho se você se identifica com essa palavra, mesmo que seja um pouquinho difícil ou desafiador para você pensar nisso. Por quê? Porque quando a gente tem atitudes, comportamentos muito relacionados a ser grudenta com o outro, ficar muito em cima do outro, não dar muito espaço para o outro, querer fazer as coisas só juntos. Claro que é bom fazer junto, né? Mas só junto também é um pouquinho demais às vezes, não só para o outro, mas para a gente mesmo também. A gente mesmo cansa. Mas essa pessoa é como se, assim, mesmo que ela canse disso, é como se ela não soubesse fazer de outro jeito, né? É como se dentro do cérebro dela não tivessem outras formas de fazer, outras formas de viver, principalmente outras formas de se relacionar. É como se você, se for o seu caso, é claro, é como se você se identificasse com o único jeito de se relacionar, onde o jeito é ficar grudada, o jeito é sufocar, o jeito é ter muita necessidade de tempo junto, de não ter muito espaço seu e do outro, etc, etc, etc. O que acontece é que muitas vezes as pessoas que são colocadas como grudentas, sufocantes, você é muito grudenta, né? Você é muito sufocante, você me sufoca, etc. No fundo, essas pessoas são pessoas geralmente muito carentes de atenção, ou seja, elas querem ser vistas, elas querem ser ouvidas, elas querem sentir que fazem parte da vida da pessoa, elas querem sentir que fazem falta, elas querem sentir que se elas não estão, as pessoas ou sofrem ou não sofrem, mas assim, que realmente as pessoas ficam, poxa, eu queria que fulana estivesse aqui, sabe? Então existe mesmo essa carência de afeto, de atenção, de presença mesmo do outro também. E muitas vezes essa carência está vindo de um lugar muito mais profundo e muito mais atrás do que a relação em si. Tanto é que talvez, se você está se identificando com esse vídeo, você pode perceber que você não é carente com uma única pessoa. Você é carente com várias pessoas, com amigas, com um crush, ou com um namorado, com um marido, né? Às vezes era muito carente com a sua mãe, ou muito com seu pai, ou até ainda é muito carente com eles, etc. Então percebe que por trás dessa grudenta, dessa mulher pegajosa, entre aspas, né? Na verdade existe uma falta muito grande, uma carência muito grande, ou seja, um vazio muito grande precisando ser preenchido, e que esse vazio vem de muito tempo atrás. Esse vazio e essa carência impactam completamente
a nossa vida amorosa. Por quê? Porque a nossa vida amorosa é uma das relações mais íntimas que a gente vai viver durante a nossa vida adulta, né? A partir da adolescência e vida adulta principalmente. E é nas relações mais íntimas que a gente consegue mais mostrar as nossas sombras. Faz sentido? E a carência, os vazios, a falta estão aonde? Justamente naquelas partes que a gente não gosta muito de mostrar, que a gente não gosta muito de ver, que são as nossas sombras, inclusive a carência sendo uma delas. Inclusive, eu estava até pensando aqui, é muito mais fácil uma pessoa preferir ser chamada de grudenta do que de carente. Tem uma ideia geral de que a pessoa ser carente é muito ruim. Então, isso fica muito na sombra mesmo e as pessoas não percebem que estão vivendo com esse sintoma ali de algo que está em aberto, de uma dor do passado, algo que não foi visto, mas isso é mais profundo. Deixa eu me concentrar aqui e falar para você, então, quais foram as 3 mudanças que eu não só fiz, mas assim, eu precisei fazer na minha vida, porque eu realmente queria viver um relacionamento amoroso maduro, saudável, divertido, leve, onde eu pudesse ser eu mesma, onde tivesse respeito, diálogo, onde eu sentisse que eu podia confiar naquela pessoa, tanto perto ou tanto longe, que eu podia, inclusive, em vários momentos, dar espaço para a pessoa, ter o meu próprio espaço, respeitar a nossa individualidade. Então vamos lá, vamos ver essas mudanças. A primeira mudança foi realmente passar a investir na vida amorosa. O que eu quero dizer com isso? Investir na relação com o outro? Não. Investir na minha vida amorosa, ou seja, na área amorosa da minha vida. Não só com o outro, claro, mas principalmente comigo mesma. Então eu fui ler livros sobre o assunto, eu fui buscar cursos sobre o assunto, eu fui procurar vídeos até. Talvez você esteja vendo esse vídeo no YouTube porque você já está pronta para buscar mais sobre isso, né? Então eu fui procurar conhecimento e, claro, autoconhecimento. Então eu comecei a trazer mais o assunto para minha terapia, eu não trazia muito, deixava ali na negação, sabe? Então eu comecei a investir o meu tempo, o meu dinheiro, a minha atenção, o meu intelecto para os assuntos relacionados à vida amorosa. Afinal, se eu queria mudanças naquela área, nada mais justo, né, do que eu realmente investisse naquela área também. E aí, antes de ir para a segunda e para a terceira mudanças, eu vou fazer assim um parêntese aqui só para te contar uma rápida história. Foi justamente ao começar a investir, né, meu intelecto, meu dinheiro, minha energia, minha atenção em descobrir mais sobre essa área da minha vida, não só em aprender mais sobre relacionamentos saudáveis, mas até sobre mim na minha vida amorosa, que eu descobri o quanto a minha história de vida tem, na verdade, completamente impacto no que eu estava vivendo. Então, só para você ter uma ideia, eu era o tipo de pessoa que eu tinha muita crise de ciúme por causa dessa carência toda, né? Eu era uma pessoa que quando chegava domingo à noite, estava na hora da pessoa ir embora para casa dela e eu ficar na minha casa, né? Quando ela tinha passado o final de semana comigo ou ido me visitar no sábado, depois no domingo. No final do dia do domingo eu tava chorando, quase pedindo, poxa, dorme aqui só mais hoje, não quero ficar aqui sozinha sem você, tararã. Isso porque eu nem morava sozinha, eu morava com a minha mãe, né? Mas na minha cabeça era, a pessoa não podia ir embora, era ruim a pessoa ir embora, né? Fora, quando a pessoa ia sair com os amigos, eu fazia alguma coisa, eu sempre pedia pra ir, ou então quando eu ia sair com as minhas amigas ou fazer alguma outra coisa, eu pedia pra pessoa ir, muitas vezes a pessoa era o único namorado de todas as amigas que estavam presentes. Muitos outros momentos também eu acabava pedindo pra pessoa me acompanhar mesmo quando eu sabia que ela tinha um outro compromisso e eu tinha um outro compromisso, e aí eu pedia para ela abrir mão do compromisso dela para ir no meu compromisso, sei lá, mesmo que a pessoa fosse um aniversário de uma colega de trabalho e a pessoa nem conhecesse ninguém dali, né? E eu pedia, pelo amor de Deus, por quê? Porque eu não queria que a pessoa fosse sozinha para o compromisso dela e eu fosse sozinha para o meu. Enfim, coisas assim. E eu transformei completamente isso, mas só depois de mergulhar em mim e de perceber, inclusive, o quanto a minha história de vida, minha história de ter sido colocada para adoção, dos meus pais terem se separado, meus pais adotivos, né, terem se separado pouco tempo depois que eu cheguei, assim, eu ainda era muito novinha, meu pai saiu de casa, foi para outra cidade, então já não estava mais presente fisicamente todos os dias na minha vida como antes, depois
a minha família ser muito pequena, então basicamente na minha cidade morava só eu e minha mãe, e eu sentia muita falta, né, de famílias grandes como os meus amigos tinham. Enfim, várias histórias que se juntando, né, elas formam a minha história de vida, mas que eu olhava para elas sempre pelo olhar da falta, sempre pelo olhar da falta. Então, vou fechar o parênteses aqui só dizendo que esse primeiro ponto, essa primeira mudança que foi, cara, não, eu vou buscar olhar para minha vida amorosa a sério, como eu olho para as outras áreas da minha vida, porque eu quero mudanças aqui também. Isso me fez perceber o quanto a minha história de vida impactava e o quanto era importante eu ressignificar a minha história e eu, inclusive, entender mais sobre ela, entender o que tipos de apego aquilo me gerou, né? Que tipos de faltas aquilo me gerou, para poder eu mesma me proporcionar com o tempo, à medida que eu fosse reconstruindo meu valor, minha autoestima, minha segurança. Bom, vamos para a segunda mudança. A segunda mudança, aliás, a segunda e a terceira foram consequências da primeira. A segunda mudança foi que, aos poucos, eu fui começando a relembrar o quanto a minha individualidade era importante. Porque eu comecei a lembrar que antes de ter um relacionamento amoroso pela primeira vez, era muito importante eu, sei lá, escrever minhas músicas, que era uma coisa que eu fazia desde pequena, que eu gostava muito, escrever minhas poesias, ler. Eu sempre gostei de ler, desde que eu aprendi a ler com, acho que 8 anos, eu comecei a ler, assim, que nunca mais parei mesmo. Sempre tô lendo algum livro. E eu amo, e aí eu não dava tempo para isso quando eu tava numa relação. Enfim, então eu fui começando a relembrar o que eu gosto, o que são os meus momentos individuais que realmente me davam prazer, o que é importante, inclusive, não só como isso é importante para mim, como isso me faz bem, mas como que isso me ajuda na minha vida amorosa? Isso impacta a minha vida amorosa? Será que isso faz diferença? Será que isso vai gerar algum reflexo? Então foi quase como, brincando assim, entre aspas, uma experimentação mesmo. Deixa eu ver, né, como que isso rola e tal. E não estou falando que era fácil. Muitas vezes não era. Mas, à medida que isso ia me ajudando na minha vida amorosa, eu ia querendo fazer mais. Sabe? É que nem quando você começa a caminhar e você, de repente, só caminhou 15 minutos, mas isso fez você se sentir bem, né? E aí, no outro dia, você, ao invés de dar a volta só no quarteirão, você vai 2, 3 quarteirões a mais da sua casa. Então, caminha meia hora, você já se sente melhor. Então, são, entre aspas, pequenas vitórias. E eu fui percebendo a mudança na minha vida amorosa, nos meus relacionamentos, mas principalmente no meu relacionamento amoroso. E aí, eu fui vendo que, sim, a minha individualidade era fundamental. E aí, isso ainda dentro da segunda mudança, eu comecei a conseguir bem aos pouquinhos, foi desafiador, mas bem aos pouquinhos eu comecei a conseguir a respeitar também a individualidade do outro. Porque aí eu queria a minha, eu sabia que era boa pra mim, eu sabia que era boa pra relação, então a do outro também faria bem. E aí vamos chegar na terceira e última mudança desse vídeo, que é o processo de amadurecer como mulher. E sim, isso é um processo contínuo, que não acaba nunca, mas que principalmente pede a sua decisão para começar. Como assim? Sim, mesmo que seja um processo de amadurecimento para sempre, você precisa tomar a decisão. Eu quero me relacionar como uma mulher e não como uma menina. E eu percebi que eu precisava tomar aquela decisão, porque eu estava me relacionando muito mais como uma menina e não como uma mulher. Faz sentido para você? Então, algumas perguntinhas que me ajudaram e eu tenho no meu diário, por isso é fácil de lembrar e de falar, quem é você como mulher? O que você gosta como mulher? Como você se relaciona como mulher? O que você quer numa relação amorosa como mulher? Quais são os principais valores da sua vida e da sua vida amorosa como mulher? Percebe? É muito diferente você se relacionar a partir de um lugar infantil, um lugar de menina, de a partir de um lugar adulto, de um lugar de mulher. Então começar a buscar a mulher em você e começar a se relacionar a partir dessa mulher que você está reconstruindo ou construindo, relembrando ou descobrindo que tem. E nesse processo de amadurecer, eu inclusive continuo nele como todas nós, é um processo que ele é como um florescer mesmo. Vão ter dias de sol, vão ter dias de chuva, mas isso não significa que o processo está ruim, que o processo está errado, nada disso. A gente está sempre em crescimento, nem sempre vai ser fácil, às vezes vai ser desafiador. Mas quando a gente escolhe o caminho do autoconhecimento, escolhe investir nisso, aí esse crescimento, esse amadurecimento, ele pode se tornar muito mais
leve. Espero que a minha história de hoje tenha contribuído com a sua história. Depois comenta aqui embaixo qual dessas 3 mudanças você acha que pode começar a aplicar primeiro. E aí eu já quero te contar uma novidade, presta muita atenção, não sei se você está sabendo disso. Nós estamos com a 2ª edição da imersão Abra-se para o Amor Adulto, já com o processo seletivo aberto. São apenas 10 mulheres que vão participar dessa imersão de final de semana e mentoria em grupo comigo. Como que vai funcionar? Aqui embaixo tem uma página com todas as informações, está aqui na descrição desse vídeo. É só você clicar no link dessa página que você vai ser redirecionada para lá e lá tem tudo que você precisa saber sobre como funciona a imersão. E se você se identificar, sentir que é para você, basta você clicar no botão que tem lá na página para acessar o formulário e se candidatar. Ou seja, preencher o formulário não é garantia de participação. Você precisa se candidatar preenchendo o formulário, que eu estou lendo todos os formulários que eu estou recebendo para então fazer a seleção das 10 mulheres que estão realmente prontas e comprometidas para esse processo tão profundo. E eu espero que seja o seu caso, vou torcer por você. Fico por aqui, um beijo, clica aí na página e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!